E quando foi que você, a partir de tudo isso, já entendi a construção da sua Carreira e da onde eu vim por carros. da sua liberdade, né? E aí você decidiu criar a sua empresa e fazer isso por quê? Vamos lá. Por que não continuar buscando trabalho na indústria? Cara, na indústria eu olhava... Eu sempre gostei de carros mexidos. O pessoal ali que trabalhava na indústria me olhava assim, tipo... Ah, é um boyzão, né? Tem um Eclipse mexido, rodão e tal, caramba. E é um carro que é caro de manter, evidentemente. Mas, cara, não tinha custo de nada, cara. Assim, tinha o meu apartamentinho ali e tal, caramba. Mas 100% do dinheiro que sobrava era pro carro. E daí, depois de um tempo, eu acabei não gostando tanto da vida do corporativismo dentro da indústria, assim. Porque é um ambiente que tive sempre bons gestores junto comigo, mas eu achava muito escroto o geral, assim. Eu tava meio que protegido, blindado pelo que eu fazia, pela minha atividade né? Eu praticamente já era o próprio gestor daquilo que eu fazia, então eu já fazia os orçamentos, as cotações, e eu mesmo era quem fazia, então eu já tocava aquilo que eu fazia, eu já tocava sozinho. Mas eu olhava o mar de gente que era aquilo ali, eu falava, cara, bicho, é umas metas que quando você bate, dobra a meta, e aí vai, e nunca chega. Porque é uma cascata de merda que vem lá de cima até embaixo, e assim, produtividade é complicado, eu entendo o lado da empresa e tudo mais, mas a gente vê que tem muita gente que, cara, trata mal os outros, assim, sabe? Eu via... No chão de fábrica não tinha muito respeito. Eu via, assim, sabe, um ambiente meio... Tanto que muita gente acabou depois abandonando, né? Muita gente não fica muito tempo lá, né? Então é um ambiente um pouco hostil. E eu olhava a galera, os poucos que chegavam lá na frente, a diretor e tudo mais, essa turma tá com boi na sombra já, entendeu? E acaba ficando invisível lá embaixo. Já tá com boi na sombra, mas a grande massa lá tava há 15, 20 anos dentro da indústria lá e, puta, tem seu carrinho, cria um casal de filhos, uma vida de afegão médio assim, mas você olha e, cara... Falei, isso sabe que é foda? Tem trabalhador que ainda aplaude quando tiram os direitos dele. Sabe? Eu fico pensando. Tem os dois lados do negócio ali, né? Cara, era um ambiente que eu falei, eu não quero isso pra minha vida, cara. Eu não quero... Assim, não quero gerir isso. eu não quero chegar nem ao nível de, tipo, ser um diretor disso, entendeu? Não é isso, eu acho que não é legal, a minha tratativa de negócio é diferente, a minha visão de vida naquela época. Sim, eu não tinha nem empresa. Só deixando claro que não é a Volkswagen. Não. É aquela empresa que você trabalhava para fazer alguns projetos. Exatamente. Não é a montadora. E não é exatamente não é o exemplo da Volks, é dos negócios em geral. Sim, certo? Na indústria. É dos negócios em geral na indústria. E tipo, porra, era de todo tipo de indústria, não só na automobilística. Tenho certeza que quem tá escutando a gente lá e trabalha em qualquer tipo de negócio sabe que às vezes a gente tem bons chefes e maus chefes. Isso aí. Isso aí do salão de beleza. Em todos os lugares. Exatamente. Certo? Lugar de ouro. Mas aí eu olhei e falei, cara, e numa empresa muito grande, evidentemente que a gente tem muito de tudo. Sim. Muito dos bons, muito dos ruins, mas tem dos dois. E aí eu olhei e eu falei, cara, eu já fazia por hobby de acertar os carros, acertava o meu, porque daí acabou o dinheiro, né? Uma hora que acontecer. Mesmo trabalhando em 2 empregos e tal, acabou o dinheiro. E aí eu tive que eu mesmo começar a arrumar meu carro, tá? E aí fui lá, arrumava o carro e tudo mais, aquela coisa toda. E aprendi. E aí muita gente me pedia, os amigos e tal, pra fazer no carro deles. Eu começava a fazer. E depois ainda saí da Volks, fui piloto de teste. Daí sofri um acidente. E nesse acidente que eu sofri como piloto de teste... Tava testando o quê? Não pode falar. Não? Até hoje? Não. Não pode falar. Nem do acidente? O acidente, sim. Capotei o carro. Qual carro?
por uma falha mecânica e caí com o teto no chão, o teto quebrou o encosto dos 2 bancos, assim. Eu não morri por um milagre, assim, saí sem nenhum arranhão. Zero, nenhum arranhão mesmo. Saí pelo vidro traseiro do carro, que era o único que dava pra sair. Era onde era? Tava na pista da TRW. Ah, lá na Curvão? É, em Limeira. Muito lá. Mas ainda foi uma merda pior ainda. Porque eu tava saindo de lá e tava indo buscar combustível. Então eu bati, pra quem é de Limeira ali, eu bati embaixo da Anhanguera. Naquele túnel. Eu tava vindo pra passar embaixo, uma curva leve à esquerda. E daí, numa falha mecânica do carro, perdi a traseira e bati naquele barranco e caí com o teto na vala. Panzon assim. Ali? É. Ah, eu sei. Pô. Tá? Foi ali o acidente. E aí, beleza. Nisso eu falei, cara, muito obrigado. O trampo é animal, muito bom, mas dirigia carro muito louco, porque naquela época ainda era piloto de teste. E aí, lógico, tinha teste de tipo, puta, pega o Gol e vai até Brasília sem abastecer. Você lembra essa merda? Lembro. Era a gente. Ah, foi você que fez os 1000 quilômetros de Gol? Era Mauá. Ah, era Mauá, é verdade. Era Mauá. É verdade. E eu era Golzinho funcionário preto. da Mauá daí na época. Aí a Mauá me chamou pra tentar me absorver de novo lá dentro e tal. E aí eles me colocaram lá pra fazer os testes. E daí, cara, tinha teste que era de 1000 quilômetros de Gol, sem ar-condicionado, vidro fechado pra não dar Fazendo raspa, não sei o 22 que, por pra tentar bater o recorde. Mas tinha teste que era de R8 V10. Então, cara, não tenha dúvidas de que, cara, o carro ficava ao final... Chegou a testar pra Carandaiver? A gente fazia Folha de São Paulo Sim, e sim. fazia 4 rodas. Não, 4 rodas não. Nitro. Na época. Mas aí não era mais eu. tá. Na época era... Não, mas que a Nitro é de 2005. Mas na época era a Mauá que fazia também. Tinha um cara, não sei se era a Mauá que fazia. Tinha um cara da Mauá que fazia um fila pra nós da Carandriver. Pode ser que fazia. Podia ser o Hilsen, talvez. Eu não lembro o nome, cara. Ele vinha com os testes. Mas eu entrei lá em 2013, porque na Motorpresa a gente fazia a gente lá. Aham. Eu, o Ângelo, depois veio o Léo. Quem que era, mano? Não sei nem se eu posso falar. Enfim, Não sei se era um Freela. Não, Ele usava o equipamento da Mauá. Ele usava o equipamento da Mauá e cobrava da gente. É foda. Mas enfim, daí, porra, ficava 3 dias com o carro pra testar, evidentemente que só levava pra ir até Limeira, testar lá e voltar, mas às vezes tinha que testar consumo e tal, outros testes, porque quando a Folha de São Paulo vai lá, o jornalista fazia a reportagem e tal, mas quem atestava os números de performance do carro, de frenagem, de consumo e tudo mais, era a Mauá. Não sei ainda como é que é hoje, mas na época era a Mauá, né? Eu acho que é verdade. E aí era muito louco, cara. Porra, eu tinha 20 e poucos anos, cara. Não. Porra, a gente testava de tudo, mas a hora que pegava um carro desse, eu fazia assim, ó, puta, bicho. Não, eu sou filho de Deus, João Anacleto. Ô, João Anacleto, você entende que eu nunca tinha comido mel, João Anacleto? É isso aí. Sabe? Maravilhoso isso. Andava com tudo, andei de Eu fiquei 5, 6 anos testando lá. sabe? E foi Maravilhoso. foi uma experiência animal, mas apesar de tudo isso, depois do acidente, meio que você repensa na vida, sabe? Porque foi muito grave, não me aconteceu absolutamente nada. Mas aí eu falei, cara, não é mais isso. Apesar de estar vivendo um outro sonho, depois do sonho de tipo, fazer carro. Putz. Testar Não, é o que todo cara quer. Pô. Porque você sabe que um piloto de teste mesmo de engenharia de montadora só se ferra. O cara que testa Mauá é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, cara. É o melhor dos Mauá mundos. é revista, enfim. É o melhor dos mundos. E fora Pra todo quem o gosta de carro, restante. né? Fora todo o restante das coisas, né? Placa verde. E Às vezes sem placa. as benesses, assim, né? Os ossos do ofício. Você vai entender, porque eu falo isso pra muita gente e ninguém entende. A Caoa trazia Subaru e os carros de frota vinham sem placa. Aham. Tirem as crianças da sala. Eu levei uma vez, eu fiz da Ponte do Piquiri, da Marginal Tietê, até Limeira em 44 minutos. Eu acredito. De STI. Eu acredito. 7 da manhã de uma sexta. Essa, quando você chega, você fala, nossa, que outro lugar da vida eu ia fazer isso, não fosse entre Frankfurt e Stuttgart. É verdade. Era Não exatamente tem, cara. isso. E assim, você fala, quem gosta de carro,
Não ganha bem, mas o que conhece de carro, o que É isso aí, cara. vai até o fim É de o que, todos. é o que o dinheiro não paga. É isso aí. É o que o dinheiro não paga. É isso aí, porque você andar em todos os carros no limite numa pista, pode É. ter o mais rico do mundo, não vai. E aí, no final das contas, enfim, fui lá, acidentei, e aí rolou aquele momento de o que eu vou fazer agora. Acabei escolhendo, falei, olha, eu já ganhava mais dinheiro acertando o carro. Que daí os amigos recomendavam para outro, recomendavam para outro. Eu já fazia mais dinheiro acertando o carro, cobrando R$1.000 na época para acertar, mais a passagem, mais o do busão, do que eu ganhava sendo piloto de teste. Eu falei, cara, talvez tenha um mercado. E foi aí nesse momento que eu decidi dar início ali à minha carreira realmente no setor Mas me diz, de calibração de motores. Todo mundo- Na época não era só calibração. Eu abria uma portinha lá e tinha uma oficina e prestava serviço de todo tipo. metia a graxa mesmo. Ali na Avenida graxa. Goiás, ali em São São Caetano, Caetano. Na frente do portão 1 ali, um pouquinho antes ali, no ar-condicionado. No Santa Paula ali? Da hora. Agora me diz uma coisa, você começou isso era o quê? 2010? Não, um pouquinho mais. Eu fiquei 2 anos na Volks. E aí depois tive essa rápida passagem pelo ramo dos testes automotivos. Maravilhoso. E Gozolândia. isso aí era 2013. Certo. 13. Aí você começou, e aí, que tipo de trabalho você fazia que as pessoas começaram a voltar? Ou foram seus amigos no boca a boca? Na verdade, sempre Ou foi no boca a boca, porque o setor de calibração de motores, principalmente quando é voltado para o público de preparação, sempre foi um conhecimento xamânico, né? Então, assim... Mas você dá risada, mas é. Pai de santo. Tu pegava o Pai de preparador válvula. ali, é isso. Tu pegava o preparador raiz mesmo, o cara tinha ali um conhecimento que ninguém sabia de onde saiu, verdade seja dita. Cheio de empirismo. O cara testou e com certeza se ferrou muito pra descobrir que era daquele jeito que funcionava e depois que descobriu nunca mais parou. Isso. Ficou Entendeu? rico quem acertou o carburador do Polara. Era isso aí, era isso aí. Então, era um troço que ninguém sabia pra onde ia, pra onde vinha. E se hoje já é algo que acho que você hoje eu falo pros meus alunos assim que, cara, é uma facilidade enorme. Na minha época, não tinham, assim, cursos ou não tinha onde absorver esse conhecimento. Antes disso, esquece. Era menos ainda. Porque eu sou da época que eu tinha fórum, não no Brasil, mas tinha muito conhecimento na internet já, fora do Brasil. E como eu tive o Eclipse e não um Gol, aquilo me possibilitou a ter que buscar informação fora do Brasil. E aí eu comecei a ver muito material técnico sobre um motor na época, o 4G63, que foi o 4G63, tirando o motor, era tipo o motor dos Hondinha, os B16 e o 4G63, era o que tinha na época lá para se preparar pesadamente assim, eram esses dois motores, né, tirando, para tentar bater de frente com os V8 lá, né, na época. E então eu li e consumi muito conteúdo naquela época, aliado com a minha possibilidade de estar dentro de uma graduação de engenharia que também me possibilitou a buscar, porque daí eu confrontava os professores de engenharia do tipo assim, porra, tem 4G63 com 1000 cavalos, os caras, nunca, impossível, 4 cilindros não vai fazer 1000, eu falei, não faz 1000 cavalos, e aí, porra. Hoje os Ecotec fazem 2000. Então assim... mas para quem tá dentro do acadêmico e da indústria, é totalmente fora da casinha isso que eu faço. Sim. E assim, na época, tinha os professores lá, eu falei, então... E aí eu acabei trabalhando na Volks e tal, e depois trabalhei com calibração e começou a ir muito bem na questão de calibração. E aí o meu Eclipse, ele tinha tudo que dava para ter no mundo de Eclipse. Tudo mesmo. Esse carro eu corri na Driver Cup e fiz a milha. Fiz a meia milha na época. Milha lançada, né? Fiz a meia milha deles na TRW em 268.
é um número que até hoje, na meia milha da Full Power, é um número que você fala pra um tração dianteira, você fala assim, amigo, é meio fora da casa. Eu fui de RS6 Avant. Na época... Eu fiz 244. Na época, isso era 2013, 12, sei lá, tipo... Cara, era muito. Pô, eu passei o salame numa galera. Passei o babão em geral. Eu passava o salame numa galera, cara. 2003? 13. Pô, já tinha uns carros foda. Tinha uns GTRzinhos, tinha essa turma. Foda, então, cara, assim, tinha umas coisas boas, assim, já na época. Mas, cara, era 500 de roda na época em que não se fazia muito 500 de roda, assim, exceto se você já comprasse um carro de 500 de roda. Exato. Você comprava um M5 V10, andava pra caralho aquela merda, porque era um M5 V10, pô. Tração dianteira. É. Nunca teve, eu acho. E daí, cara, foi uma época muito louca. E eu queria muito ter levado esse professor pra andar nesse meu Eclipse. Falei, então não tem? Então senta aqui. E ele nunca ia, cara. Não, teu filho e tal, cara. Você assim, lá com o Eclipse, com várias mangueirinhas embaixo ali, igual o Gol Quadrado. Era uma bomba de combustível enorme. Era... Não era motivo zona vermelhona lá embaixo. Era uma mangueira só. Uma 12AN que passava pro motor.